Olá, muito boa noite. Hoje voltamos às conversas à noite com a nossa doutora Marta Gouveia Duarte, que está connosco há uns 2 anos, seguramente, nas áreas da medicina estética e facial. Eu já enviei o convite, espero que receba muito em breve e que adira e entre à conversa. De qualquer forma, vamos fazendo aqui um resumo muito breve. Fomos colocando algumas propostas de questões ao longo das últimas 2 semanas para nos colocarem e para já cá está, e para eventualmente algum tipo de, deixa-me só lançar aqui o convite novamente, esclarecimento de algumas dúvidas que tivessem, que quisessem ver respondidas algumas questões. Ok, é isso mesmo. Eu já fiz o convite, portanto vamos aguardar que entrem, que tragam mais amigos e mais amigas e que se juntem à conversa. Olá. Olá, Bruno. Boa noite. Boa noite. Como está? Tudo bem? Consegue-me ouvir bem? Consigo. Boa. Arranjar aqui um ponto simpático para não se notar muito as minhas rugas. Isso é importante. Boa, acho que sim. Antes de mais, obrigado pelo convite. Fazendo aqui um bocadinho um apanhado e um resumo de como surgem estas conversas. Bom, é o produto do período de confinamento. Decidimos, alguns ali em março, finais de março, começar a convidar pessoas da nossa relação, seja do Life Center enquanto pacientes, seja amigos, de alguma forma pudessem acrescentar valor em termos de convite, de tema de conversa. E, portanto, surgiu esta temática das conversas à noite, que tivemos a Joana Cruz da RFM, tivemos o Padre Ismael, que é o nosso Iron Priest, o padre da paróquia de São Mamed, tivemos a diretora de marketing do Lidl, nosso parceiro, tivemos o seu colega pneumologista Pedro Boleu Tomé, que está diariamente no Covid diário do Hospital Amadora Sintra, e obviamente também alguns dos nossos profissionais que se juntaram à conversa. Neste mês de outubro, que celebramos mais do que nunca a importância da mulher e do cuidado da mulher e da saúde da mulher, queremos obviamente celebrá-lo desta forma. Não é? O rastreio do câncer da mama é importante, mas também a importância dada ao cuidado da saúde e da estética e do bem-estar da mulher é fundamental. Não só da mulher, mas obviamente que isto está sempre um bocadinho mais centrado na mulher. Nas mulheres. Nós temos aqui algumas perguntas, era o que eu estava a dizer há pouco. Ao longo destas 2 semanas fomos lançando alguns reptos de questões e foram surgindo algumas perguntas que fomos guardando e que já partilhamos consigo, portanto, para a coisa não ser sem nexo. E também pedi, obviamente, quem estiver a assistir, vão entrando pessoas que vão colocando perguntas. E, em primeiro lugar, por saber quem é a Marta Gouveia Duarte. Portanto, obrigado mais uma vez. Nada, obrigado. Quem é a doutora Marta Gouveia Duarte? É um prazer estar nesta conversa com o Bruno, no âmbito do Life Center. O meu nome é Marta Gouveia Duarte, sou médica a terminar o internato de cirurgia plástica. Já há algum tempo que colaboro com o Life Center na realização de procedimentos no âmbito da medicina estética, essencialmente. Temos vindo a criar uma parceria, no fundo, que tem tido sucesso e que eu tenho muito gosto em fazer parte e portanto, esta conversa surge nessa sequência, no fundo. E, portanto, eu estou aqui disponível para falar um bocadinho dos procedimentos de medicina estética, dizer aquilo que nós fazemos, o que é que as pessoas procuram mais, as dúvidas que têm, e por isso será mais ou menos esse o âmbito da nossa conversa. Então, a primeira pergunta a título de nota introdutória, esta é uma pergunta nossa, não é nenhuma pergunta que nos tenha sido colocada por algum dos nossos seguidores, ou algum dos seus fãs, ou dos nossos fãs, mas é o que é isso da estética, da medicina estética facial? Assim, basicamente a medicina estética é
um campo, digamos assim, da medicina que tem vindo cada vez mais a ser popularizado nos últimos anos. Eu, enquanto médica interna de cirurgia plástica, aquilo que posso dizer é os principais procedimentos que nos pedem nos dias de hoje, basicamente, o que é que a mulher deseja. Falo em mulher, embora isto seja também procurado pelos homens, como sabemos, mas a grande maioria são mulheres, é envelhecer com qualidade, mitigar e tentar atrasar os sinais de envelhecimento precoce da pele, e por isso há uma preocupação crescente, como sabemos, por causa dos mídias, por causa das redes sociais, das selfies, tudo isso. As pessoas querem estar bem durante o mais tempo possível. E por isso a medicina estética tem ganho cada vez mais, um campo de atuação cada vez maior, e nós, como médicos, que eu fazendo parte da cirurgia plástica, os colegas da dermatologia também, digamos que são as duas especialidades mais habilitadas para realizar este tipo de procedimentos, embora existem outros colegas também que façam. É muito importante que quem o faz, ou melhor, as pessoas que recorrem a este tipo de procedimentos têm que ter a preocupação de saber a quem é que estão a recorrer, se é um médico, se não é médico, o que é que faz, qual é a especialidade, ou pelo menos que tipo de formação é que tem nestas áreas, porque isso é o princípio para que tudo o resto corra bem e para que a pessoa saia satisfeita, e nós também, como é óbvio. A medicina estética facial... Uma boa experiência, não é? Como? Sobretudo que tenha uma boa experiência. Exatamente. Enquanto pacientes, não é? Exatamente. Exatamente, porque nós sabemos que existe um bocadinho um aproveitamento às vezes destas áreas, porque as pessoas acham que, pronto, que são muito rentáveis, e então há um aproveitamento dos centros de estética que muitas vezes nem sequer têm pessoal ligado à saúde e, portanto, não têm formação qualquer em anatomia, em fisiologia, em fisiopatologia, portanto, não sabem avaliar um doente. E por isso esta parte é mesmo muito importante e faz parte da educação para a saúde, das pessoas saberem a quem é que estão a recorrer, onde é que vão, se é um sítio credenciado, com quem é que vão fazer determinado procedimento, até porque as complicações podem acontecer, como sabemos, estão descritas, acontecem a todos. E o importante é saber que, se ocorrer uma complicação, que nestes procedimentos que estamos a falar hoje de medicina estética, felizmente, são pouco comuns, e quando acontecem habitualmente não são graves quando feitas por alguém devidamente especializado, mas quando acontecem é preciso saber resolvê-las. E quando as pessoas recorrem a um médico, a probabilidade de termos uma resolução mais ou menos fácil é alta. Se as pessoas recorrerem a um sítio, às vezes sem qualquer tipo de credenciais, digamos assim, para o fazer, as coisas podem complicar, e no hospital, eu e os meus colegas no hospital recebemos por vezes complicações graves deste tipo de procedimentos. Exatamente. Claro. E temos noção que há muita coisa aí a acontecer que ainda não está... Há um esforço por parte da Ordem dos Médicos e das entidades reguladoras para criar um freio nisso, mas de qualquer forma, parte das pessoas, não é? Saberem onde vão e com quem é que vão estar, no fundo. Claro. E muitas vezes a motivação maior é claramente monetária, não é? Mas isso já lá vamos mais à frente. Sim, essa parte. Desta forma acabámos por falar também da segunda questão que tínhamos aqui, que seria os benefícios, e falou obviamente da importância da melhoria da autoestima e da percepção também, sobretudo face à pressão social. Eu vou entrar já aqui para algumas questões que vão surgindo dúvidas, e esta foi uma das questões que nos deixaram. O que é o ácido hialurónico? Basicamente, o ácido hialurónico, de uma forma, vou tentar usar os termos mais simples para que seja uma linguagem mais ou menos universal e que chegue a toda a gente. O ácido hialurónico é um composto que é produzido naturalmente no nosso organismo. Existe na pele, existe nas articulações, existe no olho. Portanto, é um composto que o organismo naturalmente produz e que a partir de certa idade começa a decrescer. Portanto, o pico, agora falando especificamente na pele, o pico de ácido hialurónico a nível cutâneo ocorre por volta dos 25 anos, portanto, a partir daí há um decréscimo que ao início é pouco íngreme, mas depois acaba, a partir dos 40, 50, há uma queda abrupta na produção de ácido hialurónico.
e isso reflete-se depois nas alterações que acontecem a nível cutâneo. Portanto, o ácido hialurónico é um tratamento que vai revolucionar um bocadinho. Eu acho que se eu pudesse escolher o tratamento revolucionador da medicina estética, acho que foi sem dúvida o Botox, a toxina botulínica, que já vamos falar a seguir. Mas o ácido hialurónico, por ser um composto que nós temos naturalmente no nosso organismo, no fundo, aquilo que nós tentamos fazer é restituir essa perda que vai acontecendo ao longo do tempo. Isto no caso de atrasar o envelhecimento. Noutra perspectiva, o que é que nós podemos fazer? Há pessoas que nos procuram, jovens, que não têm propriamente envelhecimento cutâneo, óbvio, mas que querem, por exemplo, aumentar os lábios, aumentar as maçãs de rosto, porque acham que têm pouco volume. Ou seja, nós podemos, no fundo, melhorar a morfologia da face de acordo com aquilo que é esteticamente aceitável, segundo a nossa visão e do paciente, como é óbvio. Portanto, há estas duas vertentes. A restituição do ácido hialurónico, que naturalmente é perdido, e isso tem uma repercussão a nível do envelhecimento cutâneo, e depois aquele uso que todos nós também temos noção, que é os chamados fillers, como o próprio nome diz, tem um efeito preenchedor, aumentar o volume em determinadas áreas que são desejáveis. Okay. E é transversal aos homens e às mulheres, não é? Depende. O ácido hialurónico não é usado a nível de técnica, é usado, é um injetável, portanto é colocado na pele, na derme ou nas camadas mais profundas. Claro que a nível de locais de aplicação do ácido hialurónico varia muito homem para mulher, como é óbvio. Muitas vezes as mulheres procuram, por exemplo, fazer um preenchimento das maçãs de rosto que nos homens não têm interesse, porque vai feminizar a imagem do homem. Mas tem muitas, no fundo, isto parte sempre de uma avaliação individual de cada cara, de cada rosto, no fundo, da queixa do doente, mais do que a idade, mais do que aquilo que nós possamos achar que é indicado, nós temos que ouvir o doente e perceber aquilo que o incomoda. E a partir daí estabelecer um plano de tratamento. Sim, basicamente. Tratamento que não é tratamento, pronto, não estamos a falar aqui de patologias, mas acaba por ser... Claro. Mas pegando aí exatamente bom, em consiste do tratamento também já foi mencionado, mas falando exatamente usando o termo tratamento, qual é a duração depois de aplicado do ácido hialurónico? Depende. Existem várias formulações do ácido hialurónico. Existe ácido hialurónico mais reticulado, menos reticulado, depende também da marca, mas habitualmente dura entre 4 ou 8 meses, digamos assim. Dependendo das áreas. 4, 8 meses, no máximo uns 10 meses. Só dizer aquela a nossa estimada Fernanda Croca. Vou entrando alguns participantes que eu acredito que sejam lá, Fernanda, que sejam seus amigos também. Sim. Já assinou, portanto pode ficar e ficar até ao fim da conversa. A conversa hoje é mais arrumadinha, Fernanda, tá bem? Temos umas perguntas, temos temas, portanto vai ser mais organizada. E falamos agora da questão aqui do Botox. O Botox chama-se mesmo Botox ou tem outro nome? O Botox é marca. Basicamente é o nome comercial que ficou mais popularizado. O nome do fármaco... Quando a marca cede ao teu conceito, não é? Como o Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Botox é a marca, mas é aquilo que toda a gente... Pronto, falamos em Botox, toda a gente sabe o que é. Claro. Que no fundo se refere a um fármaco que é a toxina botulínica, tipo A, que nós usamos, aqui um bocadinho para o público em geral, há um bocadinho a confusão do que é o Botox, o ácido hialurónico, os fillers, é assim um bocado confuso. A toxina botulínica, basicamente o que faz é provocar uma paralisia transitória do músculo. Portanto, é injetada no músculo, nos músculos que nós queremos de bloquear, digamos assim, e provoca um enfraquecimento da contração muscular. Portanto, o músculo, a ideia é continuar funcional, mas contrair com menos força. Ao contrair com menos força, a pele, que está por cima do músculo, acaba por vincar menos e isso com o tempo reflete-se numa pele mais lisa. Pronto, basicamente é isso. É usado habitualmente no terço superior da face, portanto na testa e aqui nesta zona nos ditos pés de galinha, e é altamente eficaz quando usado no timing certo. Se nós tivermos uma paciente de 50 ou 60 anos já com a testa muito vincada,
provavelmente vamos precisar de associar também ácido hialurónico mais fino, para preencher as rugas e associar a isso a toxina botulínica. A toxina é ótima para prevenir o aparecimento de rugas. Portanto, habitualmente nós temos quem nos procura entre os 28, 30 anos ou 30 e poucos, é a idade ideal, porque nessa altura habitualmente não existem rugas muito marcadas, e a aplicação da toxina nessa fase vai impedir que se cheguem a estabelecer as rugas verdadeiramente notáveis. E por isso... Eu ia fazer exatamente essa pergunta, que é, e não está no alinhamento, mas pegando aí no tema, de facto, a partir de que idade é que se pode começar um tratamento destes, não é? Tanto maioritariamente para as senhoras, portanto, a partir dos 28, 30 anos será... Assim, não existe uma idade recomendada. A toxina botulínica, por exemplo, é utilizada em crianças com patologias, portanto, não é pela questão de não se poder usar. Agora, para fins estéticos, e tendo em conta o bom senso e aquilo que que a maior parte das vezes está indicado, é no mínimo a partir dos 25 anos. É normalmente a idade que eu indico. A partir dos 25 anos, quer para a toxina botulínica, quer para o ácido hialurónico. Periodicidade anual? Da toxina? Menos. Habitualmente 6 ou 8 meses. Depende dos pacientes. Nunca antes de 3 a 4 meses. Mas convém ser repetido entre 6 a 8 meses, basicamente. Depois também depende da pessoa. Aquelas pessoas que querem... Eu vou fazendo perguntas como se fosse um leigo. Claro, é isso que se pretende. É isso que se pretende. Aqui o papel de advogado do diabo. Claro, é isso que se pretende. Já falámos da questão do tempo e da duração. Também já falámos da diferença entre a toxina botulínica e o ácido hialurónico. Na gama da toxina botulínica que falou, o Botox é a marca. Há diferenças entre diferentes produtos? Qual é que é neste momento? A Marta nos pacientes, quer seja aqui connosco no Life Center ou noutros locais, tem preferência por algum tipo? Eu uso, assim, eu tenho experiência apenas com um tipo de toxina botulínica, que é que uso e confio e que nunca tive nenhuma complicação, que é o Asalur, que é vendido sob receita médica, portanto é vendido a médicos especificamente, é um fármaco. O Botox, sei que é de boa qualidade também. Existem outras marcas que eu não tenho experiência e, portanto, não sei se existirá alguma diferença. Sei que há que quase todos eles precisam de ser preservados em ambiente frio, portanto no frigorífico. Há uma marca que não precisa, portanto tem essa vantagem de poder ser armazenada a temperatura ambiente. Mas de facto a minha experiência é com o Asalur e estou satisfeita, nunca tive qualquer problema, portanto acho que é... Bom, também já se falou aqui da questão de qual é o melhor tratamento para disfarçar as rugas, mas reforçando, será uma combinação à Leirene. Será uma combinação entre ambos, não é? Sim, depende da idade da paciente e temos sempre que pensar nos cuidados todos antes dos procedimentos, não é? A proteção solar, a limpeza da pele, a retirar a maquilhagem antes de dormir. Portanto, nós estamos aqui a falar de procedimentos que têm indicações, em alguns casos, mas todas as mulheres e homens, independentemente da idade, têm que ter uma série de cuidados para, no fundo, potenciar também os resultados dos nossos procedimentos. Isso é transversal, desde a dieta, e disso o Bruno também sabe perfeitamente, a dieta, o sono, dormir bem. Acho que há um outro vídeo que eu falo desses cuidados. Portanto, isso é transversal e isto acaba por ser tudo uns fatores que potenciam os outros. Não adianta fazer toxina botulínica e até ter uma testa muito lisa, mas depois fumar imenso e ter uma pele baça e... Quer dizer, adianta, mas o resultado global acaba por não ser aquele que a pessoa provavelmente... Pois, aí entramos, e sem querer desviar muito da temática, mas entramos obviamente na questão da cultura da saúde, não é? Sim. E da cultura como um todo, não é? Ainda no outro dia falávamos sobre isso. O sono é a base, é o pilar fundamental. Uma alimentação muito adequada e muito ajustada, sobretudo nós que estamos sempre muito mais sujeitos a esta poluição atmosférica e emocional e o stress, não é? Que acaba por ser altamente corrosivo. E depois, de facto, um estilo de vida que promove a prática do exercício.
Portanto, e nós, puxando a brasa à nossa sardinha, à minha sardinha, conseguimos responder a essas questões. Sim, é verdade, mas é Não verdade. que tenhamos aqui locais onde as pessoas possam dormir, mas pelo menos eu falo Disso. insistentemente da importância do sono, não é? E Sim, sem de dúvida. tentarmos manter o ciclo circadiano e, obviamente, dormirmos com qualidade, que é de facto um problema a nível nacional, e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia já emitiu ano passado um relatório sobre a má qualidade do sono dos portugueses. Pegando no ponto que falou há pouco e que não consta do alinhamento, mas que me parece importante, é qual a rotina, falou da questão do protetor solar, que rotina diária, vamos imaginar que em poucas palavras, dicas sucintas, desde que se acorda até que se deita, o que é que aconselharia do modo geral, sem particularizar ao género masculino ou feminino? Os homens também acabam por ter este dilema, não é? Por exemplo, Sim. alguns amigos que praticam desportos outdoor, os triatletas ou os surfistas ou as pessoas que estão mais expostas com profissões que tenham passado mais tempo expostas ao sol, ao vento, e portanto acaba por ter aqui um desgaste mais precoce. Mas rotinas diárias de preservação da saúde da pele. Sim, de uma forma muito sucinta Do e rosto, não é? sim, do rosto, de uma forma muito sucinta. E existem dois grandes malefícios para a pele, que isso, à parte, o sono é super importante, a alimentação, como é óbvio. Os dois grandes vilões para a pele é o tabaco e o sol. Portanto, quem fuma, deixar de fumar, e quem apanha muito sol, pode apanhar sol, mas com os devidos cuidados. Ou, pronto, tentar pelo menos uma exposição também regrada e ter alguns cuidados. Basicamente, os principais cuidados, limpar a pele. Claro que isto depende da faixa etária. Por exemplo, um adolescente com tendência a uma pele oleosa tem que usar produtos diferentes de uma pessoa de 40 anos que tem uma pele seca. Portanto, isto terá sempre que ser individualizado à idade do paciente. Mas de uma forma global, falando das mulheres na faixa etária dos 30 a 40, acordar, lavar a cara, pôr um hidratante, ok? Idealmente, um hidratante com proteção solar, um fator de proteção 50. Eu normalmente aconselho os protetores solares minerais porque são físicos, são barreiras físicas, portanto acabam por ser mais eficazes do ponto de vista de proteção. Se uma coisa é estar em ambientes relativamente protegidos da luz solar, e também temos agora a questão das luzes artificiais, que sabemos que também contribuem para o envelhecimento cutâneo, portanto, mesmo que não esteja ao sol, mas estiver o dia todo ao computador, se calhar também vale a pena pôr o protetor solar, e por isso aquilo que eu digo é, ponham sempre, é um cuidado que não custa nada e realmente é eficaz a prevenir o envelhecimento da pele. Isto é mesmo muito importante. Protetor solar, sempre. Fator de proteção 50 para a face. E depois existe outra coisa importante, que é o protetor solar da família, que dá para todos, que anda lá em casa, que é de cor, porque não é, tem que ser um protetor solar específico para a face. E depois também, lá está, ter atenção se a pele é oleosa, se é seca, porque existe hoje uma gama, existem diversas marcas ótimas, não muito caras, e portanto não há desculpa para não usar. A proteção solar no verão deve ser repetida ao longo do dia. Claro que no nosso dia a dia vamos trabalhar, não vamos com o protetor solar atrás para repor, mas se vamos para a praia, como é óbvio, temos que fazer a reposição. Eu estou a falar só da face, claro que para o corpo haverá outros cuidados que também temos que ter. Depois, mulheres, maquilhagem, muito importante. Antes de ir para a cama, tirar toda a maquilhagem e pôr um creme de noite. Por isso, se eu tivesse que dar 2 ou 3 dicas, seriam estas. Não fumar, cuidado com o sol, protetor solar durante o dia, específico para a cara e um fator de proteção 50 mais, e limpar muito bem a pele antes de ir para a cama. Até porque não vale a pena usar cremes muito bons de noite, etc., se a pele está conspurcada com resíduos de maquilhagem, etc. Portanto, limpar muito bem a pele e um hidratante, um creme de noite. Basicamente são assim as principais dicas que eu daria. Exatamente. Desde as senhoras aos homens e as senhoras que também estejam expostas aos elementos,
Eu falo particularmente de alguns colegas triatletas, não é? E algumas colegas coadoras ou praticantes de desportos, por exemplo, de mar, não é? Quem faz vela ou windsurf ou Muito surf, de vento. facto são muitas horas, são muitas horas expostas ao sol e também à dureza da água salgada, que também garantidamente não trará Exatamente. nada Há um ressecamento da pele, de... é uma agressão enorme para a pele. E Nós costumam vamos ter ver que a cuidados minha ou não? boa... Costumam ter Eu cuidados? No não se global? nota. Nota-se, sim, nota-se. Não, tenho esse cuidado, às vezes, sobretudo no verão. E falei da questão de velejar e dos barcos, entrou aqui a minha boa amiga Sofia, portanto, garantidamente que a Sofia e o marido Guilherme também têm esse cuidado. Eu tenho esse cuidado, de facto. E vai Seja passar a apenas... palavra aos outros. E Sim, vai passando a garantidamente. palavra, é Acho que é importante. importante. Não, a malta começa a perceber que, de facto, o passar dos anos tem esse peso, não é? Sim, Portanto, eu sim. sempre considerei que é transversal este cuidado, não é o exclusivo das senhoras. Portanto, eu ainda por mais como me falta, como dá para notar, como me falta este elemento, até ter assumido claramente que a careca exposta ao sol também se queima, de É facto, verdade. e queima muito, não é? Portanto, há que ter essa cautela. Bom, falámos da questão da prevenção do aparecimento de rugas e manchas, não falámos das manchas. O que é que são as manchas? As manchas Grosso tendem a modo. surgir, dividindo aqui um bocadinho por faixa etária, como eu estava a falar há bocado, a partir dos 30, habitualmente começam a surgir os principais sinais de envelhecimento precoce, quer sejam as rugas finas, manchas, são alterações da pigmentação da pele, e nesta fase nós podemos realmente começar a pensar em prevenir mais do que tratar, porque as peles com 30 anos à partida não estão assim tão estragadas quanto isso. E temos alguns aliados que nos ajudam, quer para as manchas, quer para diminuir o stress oxidativo. Por exemplo, os cremes com vitamina C, que são antioxidantes e ao mesmo tempo ajudam a remover, têm um efeito clareador. Portanto, essas pequenas manchas que surgem com a idade, que também são um sinal de indireto de envelhecimento cutâneo, podem, por exemplo, nos 30, portanto, numa idade relativamente jovem, podem começar logo a ser atacadas com algumas armas que nós temos, nomeadamente os cremes, os sérums de vitamina C, com vitamina C. Esta é uma dica que pode ser aproveitada e que serve como prevenção e ao mesmo tempo tratamento. Pronto. E basicamente é isso. Algumas senhoras queixam do aparecimento de manchas durante a gravidez ou Sim, após a gravidez. depois há as alterações hormonais, não é? Que têm que ser avaliadas, perceber que tipo de mancha é que é, se é uma alteração da pigmentação da pele que não tem grande, que não se enquadra num diagnóstico dermatológico, se é um melasma, portanto, temos que avaliar o porquê, não é? Tem que ser feita uma avaliação individualizada e depois o tratamento adequado. Mas as manchas mais vulgares que vão aparecendo com a idade podem ser tratadas temos a vitamina C, eu falei, com caráter preventivo, mas nós temos alguns tratamentos que nos ajudam mais efetivamente nessa questão, como os peelings, que fazemos, é um dos tratamentos que fazemos, que o Bruno tem conhecimento. Portanto, os peelings são uma excelente arma para tratar essas alterações da coloração da pele, no fundo da pigmentação. A mesoterapia facial, que acho que vamos falar um bocadinho mais à frente, mas no fundo é um pool de ácido hialurónico, vitaminas, aminoácidos, que pode ser administrado de diversas formas, pode ser com uma cânula, pode ser com uma agulha, mas no fundo é injetado na pele e faz com que haja uma revitalização global do aspecto da pele e também contribua para a homogeneização da cor. Portanto, estas questões da pigmentação também podem ser melhoradas com por exemplo, peeling, a mesoterapia e a vitamina C. Portanto, depende de que tipo de mancha é que é, tem que ser avaliado e depois temos vários tratamentos disponíveis que nos ajudam também a contornar. Minimizar, a contornar Sim, e a melhorar. sim. Bom, já falamos exatamente. Passamos agora para esta época que vamos entrar. Nós deixámos o verão, pese embora ainda sintamos aqui o sol Sim, do sul. o arzinho da sua graça.
Outono e inverno, quais são os tratamentos indicados para esta época que agora vamos viver? Bem, aproveitando a questão acabei de falar dos peelings. Os peelings são um tratamento que habitualmente eu aconselho a fazer nesta altura, porque a grande maioria deles, a não ser aqueles muito, muito fraquinhos, muito pouco agressivos, as pessoas não devem apanhar sol depois de fazer um peeling, como é óbvio, porque há uma sensibilização da pele após esse tratamento e, portanto, agora no outono e inverno, é uma boa altura para se poder fazer de uma forma mais segura e sem as pessoas terem que ficar em casa. Outono e inverno, o que é que acontece? Temos exposição ao vento, ao frio e, portanto, o que é que acontece à pele? Fica mais seca. Portanto, a palavra de ordem agora nestes meses é hidratar, hidratar, hidratar a pele. Outra coisa importante é tentar evitar os banhos muito quentes, porque vão ter esse efeito de ressecamento ainda maior. Portanto, sabe bem um banhinho quente no inverno, mas a pele não é muito simpático para a pele, sobretudo para a face. E depois é hidratar. Pronto. À parte de todos os outros cuidados, é ter realmente Manter a proteção solar também será... Sim. Manter a proteção solar o ano todo. O ano todo. Okay. O sol está sempre à espreita, ainda que achemos que não. Acaba sempre por... Claro. Não é só quando sentimos a queimar que está a queimar. Portanto, os raios... E a nossa latitude sentimos sempre. Até porque Exatamente. Não temos um inverno assim tão rigoroso. Em relação aos banhos, bom, eu subscrevo. Eu sou um adepto incondicional do Wim Hof e o Dr. Polchek já o disse várias vezes, não é? Que os banhos tépidos ou mesmo frios Sim. É uma boa forma de prevenção e de reforço da imunidade, mas isso deixamos para outras Mas mesmo aquelas pessoas que não conseguem, porque há pessoas que não conseguem tomar banho com água fria ou morna, é aquilo que se pode fazer, é a última chuveirada ser com água fria, na cara e no corpo. Claro. É importante. Claro. Bom, já falámos então, a prevenção do aparecimento das rugas e das manchas, falámos há pouco, exatamente, eu troquei aqui uma das perguntas. Quais os problemas de pele mais comuns em mulheres entre os 45 e os 55 anos? Habitualmente, as mulheres nessa faixa etária... Respondendo aqui algumas questões, sobretudo das nossas pacientes. Sim. Nessa faixa etária, habitualmente, as mulheres queixam-se de perda de volume. Há uma perda de volume e de elasticidade da pele global. As rugas, se não foram prevenidas, invariavelmente estão presentes nesta fase. Portanto, há uma ptose dos tecidos, portanto a pele fica mais descaída e digamos que é a fase em que o ideal é as pessoas já terem tido alguns cuidados antes para agora ser uma coisa de mais de manutenção do que fazer grandes tratamentos mais agressivos. Muitas vezes têm que ser cirúrgicos. Quando há um descaimento, digamos assim, dos tecidos de um grau elevado, muitas vezes só com o facelift, que é uma cirurgia que basicamente reposiciona os tecidos no local desejado. De qualquer forma, entre os 45 e os 55 anos, habitualmente têm necessidade de fazer, por vezes, preenchimento de algumas zonas, porque há uma perda de volume por vezes considerável, e nós temos, lá está, o ácido hialurónico que nos ajuda. Não tem que ser uma quantidade, muitas vezes as pessoas quando se fala em filas de ácido hialurónico acham que vão ficar diferentes e acham que vão ficar muito bonecas e com um aspecto que foi mexido, que a cara foi mexida, e é preciso desmistificar isso porque, de facto, o ácido hialurónico, quando usado com a indicação precisa e na dose indicada, na quantidade indicada, realmente permite-nos rejuvenescer o rosto sem alterar as feições da pessoa, sem alterar minimamente as feições da pessoa. No fundo, também, não é? Exatamente. Há muito receio, não é? De perder a expressão e de perder a identidade, não é? Sim, sim. As pessoas cada vez mais existem aqueles jovens que realmente querem aumentar muito os lábios e fazer alterações que de facto se notem, é mesmo para se notar. Mas a grande maioria das pacientes quer melhorar e parecer mais jovem, como é óbvio, sem que ninguém perceba que de facto fez alguma coisa. Ou então diz, olha, estás com bom ar, estás com um aspecto tranquilo, parece que voltaste de férias. Basicamente é este tipo de comentários que querem ouvir e não o que é que fizeste à cara.
Pronto. Claro. E no Mas fundo é ainda isso que nós estamos... Esta pergunta fora do alinhamento, sente que ainda há subliminarmente alguma reserva na expressão desses cuidados por algum tumor de vaidade, como se a vaidade fosse uma coisa reprovável? Há um bocadinho, já há algumas pacientes que têm muito aquela coisa de eu não quero mesmo que se note, que eu não quero que ninguém saiba que eu fiz isto, porque sim, com esse, eu acho que tem um bocado receio de algum julgamento das pessoas mais exatamente, das pessoas mais próximas, ou eu percebo por um lado, por outro lado, acho que cada vez mais as mulheres têm todo o direito de se cuidarem, não é? E não é, basicamente não é uma coisa de elite como se considerava há alguns anos. É cada vez mais natural as mulheres e os homens cuidarem-se e fazerem os tratamentos que idealmente são pouco invasivos e por isso idealmente são feitos mais cedo e regularmente. É essa a minha filosofia, é prevenir, fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, para a pessoa se manter jovem e não precisar de fazer algo muito agressivo a determinada altura. É claro que isso depois varia muito de pessoa para pessoa, não é? Vamos passar a esta pergunta que falámos há pouco da questão da mesoterapia facial. O que é a mesoterapia e como decorre o procedimento? Para beneficiar, obviamente, da mesoterapia. Portanto, são duas perguntas, mas se calhar falaremos de tudo. E quem estiver a assistir queira fazer perguntas, também pode fazer perguntas, que eu não posso. Claro que sim. Estejam à vontade. Entrar muita gente, alguns vão saindo, outros vão se mantendo, portanto, podem guardar as perguntas para o final. Então, a mesoterapia basicamente é um tratamento que consiste em ácido hialurónico, embora numa concentração muito mais baixa que o ácido hialurónico propriamente dito, portanto, aquilo é uma mistura que tem ácido hialurónico, aminoácidos, vitaminas, agentes antioxidantes, portanto, é um polivitamínico, digamos assim, para as pessoas perceberem melhor. Não tem efeito de dar volume, não tem efeito de paralisar o que quer que seja, portanto, não se enquadra em nenhum dos tratamentos que falamos anteriormente, mas tem a vantagem, habitualmente existe um protocolo de 5 sessões, de melhorar a qualidade global da pele, quer a nível de textura, luminosidade, portanto, revitaliza a pele. Pode ser usado enquanto que a toxina botulínica habitualmente é usada na terço superior, o ácido hialurónico pode ser usado em diversas zonas, mas mais terço médio e inferior. A mesoterapia pode ser usada na face toda. Aliás, um dos métodos de aplicação da mesoterapia é com o Derma Roller, que é uma espécie de roldanazinha com muitas agulhinhas, em que se passa com a mesoterapia ao longo de toda a face. É conhecido como o tratamento vampiro, em que a cara fica, digamos assim, ensanguentada e há uma penetração da mesoterapia pelos furinhos que são criados pelas agulhas. Pronto. E, habitualmente, as pacientes, ao final do segundo, terceiro tratamento, começam a notar realmente alterações, mesmo a nível das manchas, da pele estar mais baixa, começam a notar que fica mais luminosa, a nível de textura, nota também uma diferença, e, portanto, é aquele tipo de tratamento para quem não quer mudar nada especificamente, está satisfeito, quer só basicamente, revitalizar a pele no global, é um bom tratamento a ser efetuado, por exemplo, uma vez por ano. E há muita gente, há uma procura cada vez maior. E também muitas vezes em combinação com os outros. Uma pessoa que vem fazer uma toxina botulínica, um ácido hialurónico, pode perfeitamente fazer... Pode ser um desbloqueador de preconceito para alguns homens que se mantêm um bocadinho relutantes a aderir a este tipo de tratamento. Sim, pode ser o primeiro tratamento para alguém que seja muito relutante a estas coisas, pode ser o primeiro tratamento, porque não vai notar realmente uma diferença a nível de volume ou a nível de estar a pele mais lisa ou menos lisa. Vai notar que depois é como se tivesse posto um creme milagroso em que a pele fica muito melhor, mas nada muda, digamos assim, em termos de feições. Portanto, pode ser isso e os peelings pode ser um primeiro... Exato, fica a dica. Existem contraindicações que não possam ser realizadas, nas quais não possam ser realizados os tratamentos de pele? Existem contraindicações. Daí a importância da avaliação prévia, né? Antes dos procedimentos é sempre importante conhecer a pessoa, se tem alguma patologia, se faz alguma medicação diária. Portanto, isso
é obrigatório. Não Daí, ficamos só por aí, não adiantarmos mais, porque cada caso é um caso, não é? exatamente, exatamente. E daí também a importância deste tipo de tratamento ser feito por médicos. As contraindicações são diferentes. Por exemplo, a mesoterapia não tem propriamente uma contraindicação, a menos que a pessoa tenha feito anteriormente e tenha havido uma reação de hipersensibilidade ou alguma coisa do género, que é raro. Okay. Depois, para todos os tratamentos, como são injetáveis, pessoas que tenham feridas na cara ou algum tipo de um acne exacerbado, alguma coisa do género, não vamos fazer tratamento nessas pessoas, como é óbvio, porque a pele já está danificada e, portanto, não se pode fazer. A toxina botulínica, por exemplo, não pode ser usada, e o ácido hialurónico, em grávidas, nem em mulheres a amamentar. Não existe, para a toxina botulínica existem alguns estudos já, embora não sejam extremamente claros, mas desaconselham o uso em grávidas e mulheres a amamentar. O ácido hialurónico, existem menos estudos, mas também na dúvida não fazemos, portanto, grávidas e mulheres a amamentar, toxina botulínica e ácido hialurónico, não. Para a toxina botulínica, como é um fármaco que paralisa o músculo, nós não podemos usar em pessoas que têm doenças neuromusculares. Portanto, doenças neuromusculares é completamente contraindicado e também em algumas doenças autoimunes. Portanto, a toxina, convém fazer uma história clínica detalhada do doente para termos a certeza que não estamos a... E mais uma vez frisar a questão que temos vindo a falar desde o início, não é? De facto, ser acompanhado por um médico. Sim, sim, sobretudo um sim. médico da área, não é? Sim, exatamente, exatamente. Temos vindo a notar a proliferação de centros que vão substituindo o vosso trabalho, e eu aqui encanei sempre um bocadinho, porque acho que cada um deve de facto, compete não só ao utente, ao paciente perceber e procurar, como também aos profissionais. Claro, aconselharem. Isso dá tema para outra conversa. Área, exatamente. Sim. E garantidamente que a Ordem dos Médicos estará para Sim, está atenta. O que é que tem que fazer. Bom, vamos para a penúltima pergunta. Já falámos, esta penúltima era a questão dos homens, já falámos da importância dos homens, também já falámos, de facto, para alguns mais relutantes, a mesoterapia pode ser um bom início. Eu acho que, e agora falando aqui enquanto homem, acho que, de facto, é importante que pelo menos haja esta consciência da importância do cuidar do rosto. Porque quer queiramos, quer não, vai ser o nosso até ao fim. Portanto, exatamente. Não vejo nada, nenhum inconveniente. Sim, não tem que haver nenhum preconceito, basicamente. Não tem que haver preconceito. Não tem que haver preconceito. Acho que todos já assumimos que ser metrosexual também não tem nada de mal. Também não tem nada de mal, exatamente. E há outra coisa que é, as pessoas não têm que expor aquilo que fazem ou deixam de fazer. Lá está. Se fizerem pequenas coisas, portanto não tem que haver esse medo de eu agora tenho que dizer que faço isto, não faço aquilo. As pessoas não... O preconceito existe também na cabeça de cada um, não é? Sim, sobretudo na cabeça de cada um. Sobretudo na cabeça de cada um. Com este legado de facto tentar manter aqui alguma discrição, mas isso também é outro assunto. Sim, mas eu acho que é uma coisa que, apesar de tudo... Olha, o Rui, por exemplo, deixa só fazer este parênteses, o Rui Gonçalves, o meu estimado colega corredor, também pode ser um bom exemplo de alguém que passa muito tempo a correr. Temos que lhe perguntar se põe um protetor solar. E na natureza. Como? Temos que lhe perguntar se põe um protetor solar nessas corridas. Exatamente. Rui, protetor solar, podes responder. Antes das corridas, colocas protetor solar. Se não colocas, tens que ver esta conversa com a doutora Marta Gouveia Duarte, que é a nossa médica da medicina estética facial. Vamos à última pergunta. Ainda ninguém fez perguntas nenhuma, mas esta pergunta em particular diz muito que é a questão das olheiras. Uhum. Eu sei que se dormir umas horas mais certas e mais horas, vou disfarçando, mas de facto as olheiras tocam-me francamente. Só me desaparecem as minhas olheiras quando a equipa do Lidl vem filmar e me tira as olheiras todas, eu fico espetacular. Com maquilhagem. A maquilhagem. Qual é o melhor tratamento para disfarçar as olheiras? Foi uma das perguntas que foi colocada por uma das senhoras e, portanto, será a última. Então, existem diversas formas de tratar as olheiras. Os dois principais, quando existe de facto uma concavidade marcada em que é preciso fazer um tratamento, habitualmente fazemos-lo com ácido hialurónico, preenchimento com ácido hialurónico, ou também temos outra opção,
que nós na cirurgia plástica também fazemos bastante, que é o lipofilling, enxerto de gordura, gordura do próprio paciente, que é colhida na região abdominal, por exemplo, e o preenchimento dessa zona com gordura. Portanto, quer um, quer outro, são tratamentos bastante eficazes para as olheiras. Ok. Claro que tudo o resto, os cremes de contorno de olhos, tudo isso tem um papel preventivo. E voltamos a outra questão do sono, da alimentação. Sim, claro, isso da sempre. vida saudável. Mas Isto é subjacente a tudo, não é? para tratar ácido hialurônico ou infiltração de gordura, o lipofilling, basicamente são os mais eficazes. São os mais eficazes. Bom, não há perguntas. O Rui calou-se, deve ter ido pôr creme protetor. Exato, Ou pelo menos foi esta hora. para lavar o rosto e foi pôr algum creme hidratante de noite. Sim, vamos acreditar que sim. Marta, quero agradecer. Foi muito boa esta conversa. Para mim também foi muito esclarecedora, porque foi a oportunidade de consolidarmos uma série de temas que à bolsa temos vindo a falar. Agradecer-lhe, obviamente, o tempo e a disponibilidade e a partilha de tanto saber. As consultas eu creio que estão agendadas para a próxima semana, não é? Daqui a 2 semanas. Sim, para dia 13, creio. Exato, dia 13, exatamente. A Marta Conceição saberá melhor do que eu. Quem quiser agendar, obviamente, que será através do Life Center, podem nos contactar. Estão em muito boas mãos. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, a gentileza, o profissionalismo e a amabilidade em ter aceito este convite, que já andava aqui há uns tempos para acontecer, mas nem de propósito, outubro é o mês mais indicado. É verdade. Estamos assumidamente a trabalhar e a comunicar o mês de outubro integralmente às nossas alunas e às nossas pacientes e todas as mulheres, de facto, por este cuidado integral da saúde e do bem-estar, que passa novamente pelo sono, pela nutrição e pelo exercício. A Irene manda-lhe um beijinho, Irene Conduto. Obrigada, Irene, um beijinho. E, portanto, mais uma vez agradecer. Pronto. Eu é que agradeço, Bruno, agradeço a confiança e agradeço esta conversa que também acaba por ser... tenho sempre muito gosto em tirar este tipo de dúvidas às pacientes e acho que é importante estarem informadas antes de qualquer... Acho que o mais importante antes de qualquer procedimento, o que é que seja, é estar informadas e isso, sem dúvida, que é... Esclarecidas, exatamente. Exatamente. E acho que é bom darmos a cara, as pessoas saberem com quem é que vão ter e, no fundo, confiarem em nós. Portanto, eu também agradeço esta oportunidade. Obrigado. Obrigada. Boa noite e até para a semana. Esta conversa vai ficar gravada no nosso Insta. Nós também depois gravamos de modo a ficar no site, portanto, vamos perpetuar estas conversas desde o início. Temos muitos temas anteriores e em breve também teremos mais surpresas com um colega médico da área, das senhoras também, mas isso falaremos em breve. Portanto, mais uma vez, obrigado, Marta. Obrigado, Bruno. Até para a semana. Uma boa Até noite. para a semana. Obrigado. Vamos então aproveitar a noite para dormir. É isso mesmo, que estão os para segredos. praticarmos o que preconizamos. Uma pele bonita. Obrigada. Beijinhos. Obrigado. Obrigada.